Muito boa tarde, meu amigo, minha amiga, telespectador da TV Cultura Litoral, telespectador e seguidor aqui do programa No Salto. É uma honra e um prazer enorme a sua audiência. E aqui nessa sala de visita, eu costumo falar que é a sala mais bonita aqui da nossa região, muito linda, os estúdios da TV Cultura Litoral. Eu sempre recebo convidados relevantes do nosso entorno para nós conversarmos sobre assuntos que fazem a diferença aqui para a nossa audiência. E hoje eu recebo o Vladimir Matos, que é titular do Grupo Unimar, membro do conselho dessa grande empresa de operação logística portuária, uma das maiores do Brasil. Está aí em quase todos os estados, vários portos, com operação nacional e internacional. E recebo também para falar de negócios o meu amigo Jarbas Marques, que é presidente do LID, aqui da nossa região, do LID Litoral, do LID ABC. O Jarbas também coleciona uma extensa biografia. Bem-vindo, Jarbas. Obrigado, Cris. Você falou do LID Litoral e do LID Grande ABC. Eu sou só 3, são 50 unidades no Brasil, apenas 3 presidentes estão à frente de 2 unidades. E por que eu estou à frente das 2, Cris? Porque foi um grande desafio o LID Litoral. Quando eu fui em 2018 conversar no Grupo Dória sobre trazer o LID para cá, eu fui desmotivado. Eles falaram, olha, a gente já tentou estar com o LID lá e é muito difícil, é uma região muito próxima de São Paulo, então tem essa dificuldade. Eu falei, então deixa eu fazer o seguinte, eu vou conversar com os empresários antes de lançar o LID. Então isso foi em fevereiro de 2018, só fui começar em maio de 2019, então 1 ano e 3 meses depois, o primeiro evento em agosto, e aí foi um sucesso. O empresariado da Baixada entendeu o que é o LID, entendeu como é que a gente pode estar junto para fazer negócio, para desenvolver a região, e foi um sucesso muito grande. Óbvio que no meio do caminho teve a pandemia, né? Ela atrapalhou bastante o nosso crescimento, mas depois da pandemia a gente recuperou e vem crescendo muito. 2024 foi um ano maravilhoso e 2025 está seguindo o mesmo caminho. E neste projeto, lá em 2019, eu recebi o prêmio como unidade mais eficiente do LID. E aí eu falei, eu vou para o ABC, de onde eu vim, né? Eu sou mineiro de nascimento, mas fui criado no ABC. E falei, quero abrir o LID ABC. No meio da pandemia, eles falaram, segura um pouquinho isso, 2020, 2021 também. Em 2022, quando o João Dória saiu da política e voltou para o Grupo Dória e para o LID como conselheiro, ele falou, é hora de trazer o LID para o ABC, mas é o seguinte, tem que ser uma das melhores e maiores unidades do país. Lá já está entre as melhores. Ainda não é maior, mas logo, logo vai ser. Então é um desafio muito grande e reunir grandes lideranças, né? Então esse é o papel do LID, é trazer essas principais lideranças da região para discutirem a região, para fomentar negócios. Vladimir, a Unimar, desde 1995, não é isso? Desde 1995, e hoje com esse grande desafio de unir o Sul e o Norte global, né? De fazer essa integração com logística, com comércio exterior. Hoje o braço da empresa ele tem muitas frentes, né? Um cardápio variado. Você entra lá no site da Unimar, você vê que tem um cardápio variado, a empresa cresceu, multiplicou, criou bebês que estão aí em diversos segmentos do setor portuário, que é a mãe, né? A grande mãe. E o comércio, especificamente, neste momento que nós estamos gravando, está meio conturbado o mundo dos negócios internacionais está meio conturbado. Começou a atrapalhar essa taxação do Donald Trump ou nós, brasileiros, vamos nos beneficiar? Oi, Cris, obrigado pelo convite mais uma vez, uma satisfação enorme estar com você, estar ao lado do Jarbas aqui, é sempre bom saber que nós temos um LID atuante aqui na região. Olha, eu milito no setor portuário de agenciamento marítimo desde 1980, foi o ano em que em que a antiga Companhia Docas de Santos deixa a administração do porto e ela passa a ser administrada pela Companhia Docas, pela Codesp, né? Voltou ao poder público, né? Eu posso dizer que desde a pandemia
quem trabalha no segmento portuário não morre de tédio, né? Tivemos a pandemia e agora nós tivemos aí 2 anos nunca vistos na indústria marítima, de lucros enormes de todas as companhias, de todos os transportadores marítimos. Foi alguma coisa assim nunca vivenciado pelos armadores, lucros de companhias que superaram as grandes empresas de tecnologia. Sim, o negócio, investimentos em navios maiores, a volta da verticalização entre os principais players de mercado, Maersk, CMA, enfim, muitas novidades aconteceram nesses últimos 5 anos. E essa agora, a gente costuma dizer que é uma experiência nova, né? A desglobalização, né? Proposta pelo desglobalização. Ótimo termo, a desglobalização, né? Com o intuito de reindustrializar os Estados Unidos, eles estão usando esse remédio heterodoxo, do ponto de vista da economia liberal, que a gente sempre viu, principalmente nos republicanos, né? Exatamente isso. E ainda é um momento em que todos, o empresariado, isso é a nível mundial, está analisando as possíveis consequências, né? De imediato, não nos parece uma decisão inteligente do presidente dos Estados Unidos. Ela pode sim provocar uma recessão mundial, e a recessão mundial ela afeta a todos. E para o Brasil, eu acho que está aí mais uma janela de oportunidade, né? Mas não depende só do empresariado, né? O brasileiro tem uma dificuldade muito grande em relação à mão de obra qualificada para os novos desafios que podem vir a surgir, e obviamente a questão governamental, né? Porque a carga tributária no Brasil, ela sacrifica quem investe, né? Então o nosso maior sócio nas nossas empresas é o governo, e se não houver uma guinada nesse sentido, né, o Brasil nunca será competitivo, né? Nós seremos sempre o país do amanhã, nunca do hoje, e nós precisamos ser o país do hoje, né? Então eu acho assim, a gente olha com preocupação o que vem acontecendo. Essa queda de braço não é saudável, não é boa para o mercado como um todo. Nós esperamos equilíbrio das partes, tanto do governo chinês quanto do governo americano, porque isso impacta no Brasil, impacta na América do Sul, impacta na Europa, e eu acho que nessa guerra não haverá vencedores. Vou usar aqui o ditado do Putin, né? Em briga de tigres, o macaco não se mete. Exato. Então é mais ou menos isso. E você falou do governo. Hoje nós conseguimos fazer a proeza de aprovar uma reforma tributária de 40 anos, que estava lá engavetada, e depois de 40 anos conseguiram produzir o IVA mais alto do mundo. E o Vladimir, como dirigente do Partido Novo, eu acredito ao Partido Novo, o único partido liberal de fato e de raiz no Brasil que pode sentar à mesa e discutir as questões da deficiência governamental por conta de uma máquina inchada, ineficiente, né, sem falar da corrupção. Se não fosse corrupta, ainda seria inchada, ineficiente. Jarbas, esses temas no LEAD você sempre aborda e sempre traz para nós, principalmente aqui na nossa região, grandes oradores para a gente entender melhor. Recentemente, há cerca de um mês, nós trouxemos o Felipe Salles, que é economista-chefe do C6 Bank, e o discurso dele estava muito alinhado com o teu discurso. Dos 3 pontos que você falou, que é a educação, a parte tributária e estrutura inchada do governo, ele falou 2. Ele falou que a gente depende muito de educação para crescer. Então o Brasil não está preparado para crescer. Se tiver uma oportunidade, corre o risco de mais uma vez a gente não aproveitar essa janela. E falou que o grande problema do Brasil, quando perguntaram, e essas bolsas, benefícios, ele falou, isso não está atrapalhando o Brasil, isso ajuda alguns a sair da miséria, deveria ser mais bem controlado, mas esse não é um problema. O grande problema nosso é o gasto público, que aí alguns desses benefícios até interferem, mas o grande problema é gasto público. É um governo que gasta muito e gasta mal. Então esse é o primeiro ponto. E entrega pouco. Entrega pouco. Carga tributária muito elevada. E a educação, que a gente parece que está sempre no mesmo, discutindo educação. Nós estamos num estado e numa região do país que é privilegiada, completamente privilegiada. Então você fala que as escolas públicas de Santos são boas, do estado de São Paulo são boas, mas quando você vai correndo o Brasil, você começa a perder. Mesmo no estado tem muita deficiência, né? A gente sabe disso.
E quando se falar o Ceará é uma referência, o Ceará tem pontos de referência que são extraordinários, mas também tem necessidade. Então, o Brasil precisa ter uma política, e que aí não é direita ou esquerda, tem que todo mundo sentar e falar o que é melhor para o Brasil. Isso. E parar com essa guerra, porque essa guerra só está trazendo mal. Eu sou de direita, eu sou de esquerda, não tem problema, você pode ser do que você quiser. Mas vamos caminhar junto para o melhor do país, para o melhor nosso, e a gente discute política de uma outra forma, com respeito, entendendo as diferenças e respeitando essas diferenças. Mas eu acho que o Brasil precisa acordar. Mais uma vez, eu acabei de completar 60 anos, já tirei minha carteirinha de estacionamento, e tudo que a gente discute hoje, lá talvez com 10, 15 anos, que eu comecei a entender um pouco de política, ouvi falar, é a mesma coisa, a gente não saiu do lugar. O Brasil não saiu do lugar. É o país potencialmente um dos mais ricos do mundo, com exceção de bomba, porque isso faz uma diferença muito grande quando você vai negociar ter bomba atômica ou não, ter armamentos ou não, mas fora isso, o Brasil tem tudo para ser uma das grandes potências mundiais. Mas a gente não sai do lugar, porque a gente fica sempre patinando, e de novo perde grandes oportunidades. Então, o LIDE traz muito esses temas, e traz tema tanto de caráter nacional como caráter regional também. Nós vamos fazer agora, no próximo dia 5 de maio, um evento para discutir os acessos à Baixada Santista. Importantíssimo, importantíssimo. Nós temos o maior porto da América Latina, potencial gigante ainda de crescer na margem esquerda. Mas se nós não tivermos o acesso rápido, nós vamos ficar, mais uma vez, perder a oportunidade. A nossa sorte, e aí você pode falar melhor que eu, é que os outros portos têm problemas maiores do que os nossos de acesso também. Mas nós estamos muito atrasados. E como pessoa física também, esquecendo aí o negócio, quando a gente vai para São Paulo, é uma loteria. Você precisa subir a Imigrantes, se um caminhão furar o pneu, pronto, você vai perder meia hora, 40 minutos de viagem. Então precisa ser resolvido esse tema dos acessos. Então, nesse evento, a gente convidou a secretária de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, convidamos a deputada estadual Solange Freitas, que já confirmou presença, os secretários de portos do Guarujá, Santos e São Vicente já confirmaram presença, e mais algumas entidades privadas. Então, vai ser um evento para discutir o tema, e o que o LIDE tem feito. Nos últimos anos, a gente sempre trouxe o tema e acabava ali. Agora a gente tem acompanhado vários temas. Esse ano, qual foi a nossa estratégia? Já tivemos 2 reuniões de conselho, e alguns pontos foram discutidos. Pessoas em situação de rua. Então esse é um problema mundialmente complicado, mas a gente só pode resolver aqui regionalmente, né? Resolver nas cidades. Então a gente não pode pensar no mundo, então temos que trabalhar. Segurança pública, esse é um outro tema importante aqui na Baixada Santista. Toda a parte de infraestrutura e logística e a parte de turismo. Então esses são os temas que vão nos nortear nesse primeiro semestre, que estão norteando o LIDE nesse primeiro semestre. Temas importantíssimos aqui para a nossa região. Infraestrutura, você tem o maior equipamento logístico da América Latina, só que você não tem estrada, é a mesma estrada de 70 anos atrás, então lógico que isso impacta negativamente as cadeias de distribuição, impacta o crescimento. Aqui na nossa região, moradores de rua, a gente tem aquela exportação, né, de moradores de rua que são exportados de outras prefeituras para cá, temos que discutir isso, e oportunidade de emprego e renda, a gente vai para o intervalo, é só o tempo de você tomar uma aguinha, a gente já volta. Estamos de volta, eu recebo o Vladimir Matos, que é titular do grupo Unimar, e recebo também o Jarbas Marques, que é o presidente do LIDE, e fomos para o intervalo falando de infraestrutura, fomentação de emprego e renda qualificado, para isso temos que ter educação, e estamos falando dessas oportunidades perdidas pelo Brasil, que o Brasil tem aquele outro ditado, não perde a oportunidade de perder oportunidades. Vladimir, que será de nós? Olha, eu sou um eterno otimista. Eu sempre acho que nós vamos mudar. E, obviamente, essa mudança ela passa necessariamente. A gente pode falar de infraestrutura, a gente pode falar de saúde, a gente pode falar de segurança, mas a base de tudo, o pilar de tudo é a educação, né?
Nós não avançaremos se não houver investimento pesado, maciço na educação no Brasil, né? Os formadores de opinião hoje no Brasil são muito poucos e influenciam muito, né? Existe quando você olha as páginas dos jornais, é um excesso de futilidade, né? Eu estou preocupado com o cantor de pagode, o cantor de rap, o cantor disso, Gente do céu, isso não muda a nossa vida em absolutamente nada. Nós precisamos focar naquilo que é importante, naquilo que faz diferença. E a chave de tudo passa pela educação. Nós queremos que essas pessoas entendam, que saibam decidir o que é melhor para ela e o que é melhor para o vizinho, o que é melhor para o município, o que é melhor para o estado, o que é melhor para o país. Nós temos hoje, eu tenho acompanhado essa crise com o judiciário sobre o envolvimento do judiciário na política, e às vezes eu acho que falta um pouco de vergonha em determinadas pessoas, quando você vê que se preocupa mais em gastar, e não, sem nenhuma melhoria para a população, para nós, pagadores de impostos. Isso é no nível de Congresso Nacional, as tais emendas PIX, a gente fala sobre o gasto com viagens por conta do contribuinte. Avião da FAB. Avião da FAB. Essas pessoas parecem que perderam a vergonha de avançar no nosso bolso. É isso, né? Então essa fome arrecadatória do governo não é para investimento, é para custear esse buraco sem fim, né? Então a gente precisa sair desse círculo vicioso e criar um círculo virtuoso. Mas isso depende muito da população, e é como o Jarbas colocou, isso é fundamental. A gente precisa fugir desses extremos de esquerda, desses extremos de direita, porque isso dificulta o nosso diálogo. Nós precisamos caminhar um pouco mais para o centro. A melhor opção, ela não é necessariamente de esquerda, não é necessariamente de direita, é aquela que sai de um consenso, né? E é isso que a gente precisa buscar no país. Caso contrário, eu vou sentar com você daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, nós vamos estar falando exatamente da mesma coisa, as oportunidades que nós perdemos. Eu estava conversando com um amigo eu sou do setor marítimo, e a gente vê a presença de tripulantes estrangeiros dos nossos navios. Nós falamos em crescimento da armação nacional, mas nós não temos quem coloque para operar. Não temos oficiais de marinha mercante, não temos mais marinheiros de convés. Isso é nos navios de carga, isso é nos rebocadores, isso é nos navios de operação offshore. Quer dizer, falta diálogo. Eu converso eu fico muito feliz de saber que a Thaís Margarido, no Guarujá, sim, e aqui o meu querido Bruno Holland, conhecem do porto, das necessidades do porto. Isso é importantíssimo na hora de se dialogar com o governo federal, porque a gente sempre lembra que o CAP, no passado, era um órgão importante nas decisões, hoje ele é apenas um órgão consultivo. Vladimir, tem como direcionar esses empregos necessários, por exemplo, na política pública da educação, para você formar, para termos aqui na nossa região empregabilidade garantida, o jovem sai do ensino já com curso técnico e empregado? Alguma coisa nesse sentido? Olha, eu costumo viajar para a China pelo menos 2 vezes por ano. Eu costumava, né? Agora eu já não sei mais, né? Como vai ficar, né? Mas era parte da estratégia do governo chinês direcionar o ensino para determinadas áreas. Conforme a vocação. Exatamente isso. E aqui eu conversando com o Bruno, falei, Bruno, eu vi uma discussão do que se faria com aquela escola ali próximo à Câmara dos Vereadores, não sabiam o que fazer. Eu falei para ele, poxa, por que não pensa numa escola de náutica? Nós precisamos desses profissionais aqui na região. Eu não preciso de torneiro mecânico nesse momento aqui sendo formado pelo SESI. Você precisa lá, perto da Volkswagen, eu entendo, né? O Senai ali, mas aqui não. Então, assim, é o setor portuário que mais gera receita para a cidade, para o município. Então, falta um pouco, acho, de estratégia. Eu ainda acho que a cidade caminha de costas com o caminha de costas para o porto. Exatamente. Jarbas, você está no meio do empresariado, você conversa, é uma pessoa da conversa, da conexão.
As pessoas vão ao lead justamente para se conectarem. O lead não é um lugar de eu vou para o lead para fazer negócio, não. Vão para se conectarem, para aprenderem, para ver o que boas práticas que estão sendo utilizadas. Poxa vida, olha que experiência bacana que o Vladimir está fazendo lá na Unimar. Vou tentar implantar na minha empresa também. O Jarbas vai fazer essa conexão. Existe espaço para essa interlocução com os entes municipais, com a municipalidade, para falar, poxa vida, virem de frente para o Porto? O LEAD nasceu justamente para conectar o público com o privado. Então, seja nas esferas federais, estaduais ou municipais, federal, né, estaduais ou municipais, e no legislativo, executivo e judiciário, é para fazer essa conexão. Esse é o grande objetivo, para tratar de melhorias, de desenvolvimento e etc. O LEAD não é um lugar que você vai para vender, tá? Mas é um ambiente que você acaba fazendo muito negócio, tá? Então, com a própria Acta eu tenho um negócio, alugo o carro da Acta, o Gustavo em nenhum momento me vendeu um carro, me vendeu consórcio, mas a gente acaba, pela convivência, você acaba criando negócio, você acaba fazendo essa parceria. E trazer esse tema, discutir temas regionais é muito importante. E muitas vezes trazer uma liderança de fora para discutir e mostrar a cidade. A gente teve na pandemia, nós convidamos o presidente da Invest São Paulo para a Baixada Santista. Na época era o Wilson Mello. Ele veio aqui, ele ficou impressionado com o potencial que nós temos aqui, mas que não é vendido para fora. Então o Estado não estava enxergando, a Invest São Paulo não estava enxergando. Desculpe interromper, existe Invest Santos? Tem Invest em Santos? Eu desconheço. Eu desconheço. Bem, se tiver, olha, a propaganda secreta não vende, não está bem comunicado, porque nós aqui não sabemos. Mas é estadual, né? Invest São Paulo, mas pode ter as municipais. Sim, a Invest Santos, um birô. E o que acontece com o que ele entendeu? Olha, eu achava que Santos estava resolvido, porque tem porto, tem uma educação boa, tem turismo, mas não tem... Óbvio que Santos é uma cidade que é uma referência nacional, está muito bem posicionado, mas tem um potencial muito grande, mas não só Santos. Nessa visita dele, a gente levou o Wilson para ver o projeto Andaraguá, na Praia Grande, que aí, por outros motivos, um projeto gigantesco para a região não saiu do papel e agora, aparentemente, não vai acontecer mais. Então, a gente precisa começar a discutir e trazer os vários entes para essa discussão para ajudar. Sem a briga, eu não quero, eu quero... O que é melhor para a região? Como é que a gente se ajuda? E como fazer isso tudo dentro da lei, da forma correta, da forma transparente. Então, Vladimir, não dá para dizer que o novo caminha para o centro, porque o centro é o centrão, né? Fisiológico, completamente fisiológico, e o novo é um partido liberal que prega na sua essência, até nos pilares do partido, prega a eficiência, o indivíduo em primeiro lugar, mais indivíduo e menos Estado, né? Como você acha que o novo vai caminhar aí daqui para frente nesse enorme desafio de tentar mostrar para quem vota, que somos todos nós, a população que a gente está no caminho errado? Olha, as pessoas já sabem, né? Basta ver os níveis de aprovação do governo federal. Eles despencaram. Isso mostra claramente a insatisfação com o que vem acontecendo. O novo, ele viveu um momento de transição muito importante, que foi a saída do Amoedo, e isso trouxe reflexos. Pessoas acabaram deixando o partido, outras chegaram, né? Então nós estamos num processo de reconstrução do novo sem abandonar as nossas raízes. Nós somos um partido liberal por natureza, esse é o nosso foco, né? Continuamos defendendo tudo aquilo que nós entendemos que vem a partir do seu livre-arbítrio, sua vontade, sua decisão, isso em todos os momentos, seja a nível municipal, federal, estadual, né? E defendemos a iniciativa privada, participando daquilo que é mais importante para o cidadão, e o Estado focando naquilo que cabe a ele. Saúde, segurança, um pouco da infraestrutura, isso é responsabilidade do Estado. O resto, ponha na mão de quem sabe fazer isso bem. Tem uma vitrine maravilhosa em Minas Gerais, né? Seu estado, né, Jarbas? Que o governador Zema é uma vitrine espetacular. Pegou o estado quebrado e vai entregar o estado muito bem.
Melhor do que ele pegou, com certeza. Mas isso é uma. O Brasil estava numa situação tão difícil, o Minas Gerais especialmente, que ele deixa um legado importante, muito importante, né? Que, sinceramente, nós esperamos que o próximo governador, frutos, né, leve adiante, porque o grande problema do Brasil é justamente esse: você faz um bom serviço, vem o próximo e destrói tudo, né? É como o Tarcísio. Eu, sinceramente, sou fã do trabalho que ele vem fazendo em São Paulo, especialmente na infraestrutura, né? Ele aqui estava conversando sobre, ele identificou a necessidade de levar à frente, dialogou com o governo federal sobre o túnel, está dialogando com o governo federal sobre a duplicação mais uma pista nova da Imigrantes. Estamos falando também dos acessos ferroviários, que são fundamentais para esse crescimento, para atender a escoais, a safra brasileira. O agro é pop no Brasil. O agro é pop. A Unimar vai estar lá na Expo falando das ferrovias, né? Que Sim. Eu vi no Instagram da Unimar. Isso é importantíssimo, né? Então, o Tarcísio é um cara antenado, vamos usando aí um pouco do modernismo, né? Ele está atento ao que precisa acontecer no estado de São Paulo, e vejo o Tarcísio como hoje a melhor opção para o Brasil em 2026. Jarbas, a gente sabe quando o papo tá bom? Não sobra quase tempo, né? Então eu vou abrir aí para você falar rapidamente um minuto. Só para complementar, você falou do ferroviário. O evento que nós temos aí no dia 5 de maio vai trazer o primeiro painel modal ferroviário, porque ele é importantíssimo também, até para desobstruir a Anchieta Imigrantes. E falando do Tarcísio, eu não vejo o Tarcísio como uma grande direita, acho que ele é um centro-direita, mas o Tarcísio, para mim, independente de direita ou esquerda, ele consegue pegar projetos que não são dele e falar: isso é bom, eu vou dar continuidade. Isso não é bom, eu vou tirar da frente. Então, eu acho que é essa visão estadista que ele tem, que poucos têm. Porque é muito difícil você pegar alguma coisa, e aí na política brasileira, alguma coisa bem feita do teu opositor e dar continuidade. Ele não, ele está entendendo o seguinte: o que é bom? O ministro anterior deixou um projeto bom, o João Dória deixou um projeto. O que ele não gosta, ele tira. Ele falou: isso aqui não é prioridade para a gente. Vamos seguir com aquilo que a gente... E eu acho que é isso que precisa no Brasil. Um político que consiga falar com a direita, a esquerda, o centro, e que consiga conduzir o país. Eu acho que o Tarcísio tem esse perfil. Ele não quer ser presidente da República na próxima eleição, não quer se candidatar. Mas eu acho que, independente do Tarcísio, esse nome que a gente precisa para ter um pouco de calma e parar essa discussão à esquerda, gente, família brigar por causa de política, isso não faz o menor sentido, gente. Isso não faz o menor sentido. Então, não faz. Vamos construir um Brasil melhor, só que a gente começa por aqui, né? É para a nossa cidade e para a nossa região. Então, é isso que o LIDE faz, é trazer esses temas para a região, para que a gente possa discutir e fazer a região cada vez melhor. Que bate-papo gostoso. Só que não há tempo para mais nada, só para agradecer aqui os meus convidados, Vladimir Matos e o Jarbas Marques. E a gente sempre, quando conversa com mentes brilhantes, a gente fala que eles dividem para querer dominar. Então a gente tem que se unir. Nós, como brasileiros, temos que nos unir, amar nosso Brasil e pensar no amanhã, né? Pensar num Brasil melhor, numa sociedade mais justa, mais próspera, com mais oportunidade, emprego e renda para todo mundo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Programa No Salto. Oferecimento: Grupo Acta Motors.